Em uma segunda análise, as palavras do profeta Daniel relativas à multiplicação do conhecimento nos últimos dias também estão falando da revolução tecnológica. Bom, depois de alcançar o espaço sideral, cientistas agora estão se empenhando para desenvolverem robôs que possuam inteligência artificial e que tenham a exata aparência de um ser humano. E a pergunta que fica no ar é essa: até onde Deus permitirá que a tecnologia se desenvolva? Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo, vocês estão no canal Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que através desse vídeo o Espírito Santo nos ajude a compreender o quão próximos estamos do fim do tempo do fim. Amém? Veja, meus amigos, em 2018 foi lançado um jogo de videogame intitulado Detroit, Torne-se Humano. E a história desse jogo se passa no ano de 2038 e, conforme o game, nessa data os robôs são idênticos aos seres humanos e trabalham como os seus criados. Também, no jogo, um desses androides ele pode ser facilmente confundido com uma pessoa comum, principalmente no quesito visual, porque suas expressões, suas roupas, o jeito de falar e até a pele deles e todas as principais características estéticas são idênticas ao de um ser humano. Meus irmãos, aquele desejo que a serpente colocou no coração de Eva em ser semelhante ao Altíssimo, ainda hoje, esse desejo está latente no coração e também na mente dos seres criados, a ponto do ser humano não apenas se contentar em descobrir os mistérios da criação, mas ele também deseja fazer uma aberração que seja a sua própria imagem e semelhança. E já faz algum tempo que os cientistas trabalham para desenvolver robôs não apenas com inteligência artificial, capazes de aprenderem e tomarem decisões por si mesmos, mas eles também procuram fazer com que a aparência desses robôs sejam semelhantes com a aparência dos seres humanos, até mesmo na questão da pele. Mas, até agora, eles ainda não haviam conseguido chegar perto da textura, que é esse o maior órgão do ser humano. Contudo, alguns cientistas da Universidade de Tóquio, no Japão, eles estão trabalhando para mudar isso. E a última invenção deles foi o desenvolvimento de um dedo robótico, o qual foi coberto com uma pele viva feita de células humanas. E para tornarem o falso membro mais real possível que fosse, meus amigos, a equipe dos cientistas mergulhou então aquela estrutura em uma solução que continha ali colágeno e também fibroblastos dérmicos humanos, que são os dois principais ingredientes conectivos da nossa pele. E depois disso, eles também adicionaram queratinócitos epidérmicos e esses então tornam a estrutura do dedo robótico ainda mais realista e à prova d'água, assim como os queratinócitos também tornam a nossa pele à prova d'água. E como se não bastasse, o falso dedo ele também é capaz de se flexionar, semelhante a um dedo humano, e ele também é capaz de se regenerar caso venha a ser danificado, e isso através de um curativo que em 7 dias faz com que essa pele que ele possui fique firme novamente. E por fim, os cientistas pretendem já no próximo passo dessa invenção criar para esse dedo algo semelhante a um sistema circulatório para que então essa pele, que é criada a partir de células humanas, dure mais tempo viva. E não querendo ficar para trás, meus amigos, o bilionário Elon Musk, ele anunciou que agora, para 2023, sairá o primeiro Android da marca Tesla, o qual ele vai ser utilizado para realizar tarefas simples e também repetitivas que, segundo Elon Musk, possam ser
perigosas ou chatas para os seres humanos, como, por exemplo, limpar o chão de uma fábrica. E está escrito: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará." Daniel 12, versículo 4. Veja, não há dúvida de que esse versículo fale primeiramente da multiplicação do conhecimento no tocante às próprias profecias do livro do profeta Daniel. E, amigos, logo após a prisão do Papa Pio VI pelo general Alexandre Berthier, no ano de 1798, as profecias de Daniel começaram a ser estudadas e também compreendidas mais claramente, até que nos anos de 1842 a 1844, os mileritas e vários outros pregadores através do mundo pregavam a respeito da segunda vinda de Jesus, a qual eles acreditavam que o capítulo 8, versículo 14 do livro de Daniel estava então apresentando. Contudo, também cremos que uma segunda aplicação desse versículo, ela também fale da multiplicação da ciência e da tecnologia, porque de 1760 a 1840 houve a Revolução Industrial e a partir daí o conhecimento da ciência se multiplicou de tal forma que a globalização gerada pelo avanço da tecnologia está contribuindo e ainda vai contribuir para as últimas cenas do grande conflito entre Cristo e Satanás, entre a verdade e a mentira. Bom, de acordo com o livro do Espírito de Profecia, Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68, se os primeiros adventistas, após aquela grande decepção de 1844, tivessem então permanecido firmes, vivendo e também pregando a mensagem dos 3 anjos, Cristo viria logo após aquela data, abreviando assim a sua vinda. Mas isso não aconteceu e nós ainda estamos aqui. E irmãos, é bom ressaltar que o Espírito de Profecia diz que Cristo poderia abreviar a sua vinda, demonstrando assim que, ao mesmo tempo que ele estabeleceu a regra de que o seu povo poderia trabalhar de tal forma a ponto do seu regresso ser abreviado, todavia, caso seu povo não trabalhe assim, o texto também dá a entender que existe um tempo ou uma data limite. Bom, em 1844, embora os homens já manipulavam a pólvora e faziam as suas guerras com suas espingardas, um século depois, por conta da multiplicação da ciência, em 6 de agosto de 1945, foi lançada uma ogiva nuclear sobre o Japão e as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram completamente devastadas. E em 1961, 20 anos após o lançamento daquela bomba, a Tsar, com cerca de 58 megatons, foi 3.300 vezes mais potente que a bomba que atingiu a cidade de Hiroshima, no Japão. Veja, meus amigos, hoje os anjos estão segurando os 4 ventos para que os conflitos sejam refreados até que os 144 mil estejam preparados e também selados em suas testas. Mas mesmo assim, não podemos nos esquecer que durante toda a história, vemos através da palavra de Deus que a paciência do Senhor tem limites e que o homem pode sim encher o cálice da paciência de Deus até que esse transborde e Jeová tome medidas drásticas. E, irmãos, já faz muito tempo que os homens têm brincado de ser Deus e também têm debochado do relato afirmativo da criação, de modo que, em 2008, foi criado o maior acelerador de partículas para simular a teoria do Big Bang. Irmãos, a ciência pode ser uma bênção, mas também pode ser uma grande maldição. E embora Deus se utilize sim da ciência e da tecnologia para facilitar e para auxiliar os seres humanos, os homens estão utilizando a sabedoria e o conhecimento que o soberano do universo a eles tem dado para não apenas debocharem da existência do Criador, mas também para tentarem exercer o poder de Deus, não apenas de criar, mas também de destruir. E sendo assim, como o Senhor se levantava contra as nações que possuíam o conhecimento do único Deus, mas que rejeitavam Ele e adoravam ídolos que
não podiam enxergar, ouvir e nem andar, da mesma forma, Deus também não irá tolerar por muito mais tempo a prepotência do homem e a sua vaidade e cegueira obstinadas, as quais o impedem de reconhecer o Deus triuno como soberano do universo. Bom, que vocês e eu utilizemos com sabedoria os dons e os talentos que Deus nos tem dado e que a inteligência que Cristo tem concedido a cada um de nós não seja desperdiçada com coisas que dentro em breve irão perecer e com coisas que tão somente irão inflamar o nosso ego, mas que por fim serão consumidas pela ferrugem pela traça. Mas amigos, que utilizemos todos os talentos que o nosso Pai Celestial nos tem concedido graciosamente para fazermos com que a obra da pregação do Evangelho se propague, a fim de que dentro em breve possamos ver a face daquele que tudo criou e que tudo sustém com o seu poder. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui, meus irmãos. E todos aqueles que desejarem, deixem então os seus pedidos de oração aí nos comentários para que estejamos orando por eles, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.